Meus irmãos, boa noite. Muito bem. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lamentações, capítulo 5. Última palestra, cujo título é Lutando contra a desesperança do coração. Lutando contra a desesperança do coração. Eu vou ler apenas o versículo 21. O esquema é o mesmo, deixo o texto marcado, vamos escorrer nos 22 versículos do capítulo 5. Versículo 21 diz assim: Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Meus irmãos, neste capítulo, o profeta Jeremias, como porta-voz da nação, mais uma vez descreve a extrema calamidade em que estão vivendo e pede que o Senhor os ajude. Prestou atenção? Vou repetir. Neste capítulo, o profeta Jeremias, como porta-voz da nação, mais uma vez descreve a extrema calamidade em que estão vivendo e pede que o Senhor os ajude. São tantas as calamidades que o ânimo do povo está desmaiado. A única esperança deles surge do fato de que, diferentemente dos tronos da terra, o trono de Deus é eterno. E é um trono plenamente confiável na sua forma de agir com os homens. É por isso que, em meio à desesperança do coração, o povo insiste em clamar e suplicar perante Deus por misericórdia. Isso serve de exemplo para cada um de nós, que, idêntico ao povo de Judá, muitas vezes nos encontramos também desmaiados no coração, precisando lutar contra a desesperança do próprio coração. Portanto, há uma pergunta que não quer calar: o que fazer na luta contra a desesperança do coração? Em primeiro lugar, apresente a Deus sua miséria, sua dor, seu sofrimento. Isso está nos versículos de 1 a 6. Agora eu quero que vocês entendam uma coisa importante. Mas será que Jeremias está repetindo os sofrimentos do cerco e tudo mais? Aqui é um detalhe fundamental. Na época desse lamento, desse quinto lamento, são 5 lamentos, né? Na época desse quinto lamento, o povo de Judá não está mais lutando com os sofrimentos imediatos do cerco e da pilhagem, como nos capítulos 2, 3, 4, 1, né? 1, 2, 3, 4. O tempo já havia passado e eles estavam repletos de experiências sombrias e humilhantes. Jerusalém já havia sido conquistada e arrasada pela Babilônia. Muitos estão cativos na Babilônia e uns poucos fragilizados foram deixados na Judéia para cuidar dos campos. Agora o povo experimenta diariamente muito pesar e tristeza. A vergonha cobriu seus rostos. A situação após a invasão era tão difícil quanto a própria invasão. Então nós estamos no pós-invasão, nesse lamento. Mas a situação não mudou. Era tão difícil, tal como o período da invasão.
Versículo 2, parte A, ele diz assim: a nossa herança, a herança é a terra de Canaã, passou a estranhos. A terra de Canaã foi um presente de Deus para os judeus. Foi prometida a eles muito antes de eles entrarem em posse. Deus fez uma aliança com Abraão e disse: a tua descendência dei esta terra. E esta promessa é repetida a Abraão no capítulo 13, versículos 15 e 17, no capítulo 15, versículo 18, no capítulo 17, versículo 8. Deus promete esta promessa. Em Levítico 20, 24, Deus diz: mas a vós outros vos tenho dito, em herança possuireis a terra, eu vou-la darei para a possuirdes. Em herança, é um presente. Deus manteve sua promessa, e depois de longa peregrinação, as tribos receberam graciosamente a sua herança prevista. O livro de Josué, nós já vemos a divisão da terra com as tribos, cada um recebendo a sua porção. Por muitos anos felizes, eles se sentaram sob sua própria videira e figueira. Nada havia para atemorizá-los. No entanto, Judá abandonou o pacto. E por isso, o povo foi abandonado pelo Senhor. E a sua terra foi entregue a estranhos, a estrangeiros. Os babilônios tomaram essa herança. Como diz o Salmo 79, versículo 1. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. E veja a parte B do versículo 2, Lamentações 5:2. Eu vou ler o versículo todo. Eles lamentam e dizem assim: a nossa herança passou a estranhos e as nossas casas a estrangeiros. Olha, eles não perderam apenas a terra, mas também eles foram expulsos de suas casas. É verdade que a maioria das casas dos príncipes, preste atenção nisso, a maioria das casas dos príncipes e dos oficiais foi incendiada, conforme Jeremias 52:13. Mas ainda assim havia edificações em número suficiente para abrigar os invasores. Babilônia mandou as pessoas para lá, para ocupar essas casas. Foi uma decepção amarga para o povo ter sido violentamente expulso da sua terra e de suas casas. Como se isso fosse pouca coisa, os pecados de Judá fizeram que o povo fosse deserdado por Deus. E agora eles lamentam isso. Versículo 3, vejam o que eles dizem. Somos órfãos, já não temos pai. Já não temos pais. Em todos os sentidos, eles eram órfãos. Em um sentido natural, seus pais foram destruídos pela espada, pela fome ou peste, ou estavam cativos na Babilônia. Em um sentido civil, seu rei foi tirado deles. E no sentido religioso, Deus os abandonou por seus pecados. Em todos os sentidos, eles são órfãos. Espiritualmente falando, Judá foi deixada na viuvez. Versículo 3, parte B. Nossas mães são como viúvas. Seus maridos estavam mortos. Ou eram como se as mulheres não tivessem maridos. Pois eles não podiam sustentá-las e protegê-las. Mas além de órfãos e desolados, eles são cruelmente penalizados. Escute agora, versículo 4. A nossa água
por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Jeremias diz que as pessoas não foram apenas privadas de sua riqueza, mas reduzidas a um estado de miséria, que não tinham água e lenha sem comprá-la. Tudo era tributado pelos babilônios. Tudo era tributado pelos babilônios. E como eles pagavam isso? Com serviço prestado aos babilônios. Os babilônios administravam todas as coisas, tudo, seja em Jerusalém ou naqueles cativos que estavam lá na Babilônia. A situação era a mesma, eles tinham que pagar qualquer coisa, e especialmente aqueles que ficaram em Jerusalém. Eles tinham que pagar pela água e pela lenha. As pessoas de Judá eram forçadas a comprar água de seus próprios poços. Olha o texto, olha. A nossa água era a água deles, né? A nossa água. E a madeira de suas florestas, a nossa lenha. Eles eram obrigados a pagar pela madeira que estava ali na floresta que pertencia a eles. Por quê? Porque agora a Babilônia se apossou da herança do Senhor. Eles pagavam com dinheiro o trabalho pelas coisas que lhe pertenciam. Pagavam caro. As pessoas de Judá estavam tão humildemente reduzidas pela servidão que eram obrigados a pagar caro pelas coisas que antes eram comuns e sem preço. Eram comuns e sem preço. Coisas que no passado experimentaram livremente. Quando queria ir na floresta tirar lenha, tirava lenha à vontade. Agora não. Agora é contado e agora é pago. Agora ele não consegue essas coisas, água e lenha, sem comprá-las. O jugo da escravidão era especialmente doloroso. E havia uma marcação cerrada, meus irmãos, nesse sentido. Veja o versículo 5, parte A. Os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço. Isso aqui caracteriza a opressão mais extrema possível. Pisando no pescoço. O pescoço dos vencidos foi pisado pelas botas dos babilônios. Como seus antepassados no Egito, Judá estava em severa servidão. Como Judá, presta atenção, como Judá não quis submeter ao jugo do Senhor, com alegria no coração, o Senhor colocou o povo sob o jugo da Babilônia com tristeza e pesar de coração. Isso aqui eu vou usar uma figura aqui para você entender. Vamos imaginar aquele cristão que não quer submeter à vontade do Senhor, que não quer dar o dízimo ao Senhor. Daqui a pouco Deus deixa ele endividado com a agiota, no jugo do agiota. E assim estava aquele povo. Abra comigo, por favor, Deuteronômio, capítulo 28. Versículos 47 e 48. Olha o que diz o texto. Porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo, assim, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirás aos inimigos que o Senhor enviará contra ti. Sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te haja destruído.
E foi isso que Deus fez com a nação de Judá. E agora ela está lamentando. Ela não quis servir ao Senhor com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância que Deus concedeu a ela. Agora ela vai servir aos inimigos que Deus vai enviar, que foi a Babilônia, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo. Eles ficavam com a merreca daquilo que eles ganhavam, porque eles pagavam o básico, eles precisavam da lenha para se aquecer e da água para sobreviver, e ainda tinha a comida que eles tinham que comprar. Deus lhes concedeu uma justa recompensa por seu orgulho e obstinação, por sua teimosia. Vejam, versículo 5, vou ler todo. Os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço. Estamos exaustos e não temos descanso. As pessoas de Judá, preste atenção nisso, tornaram-se escravos em sua própria terra. E agora são obrigados a trabalhar continuamente até se cansarem, e quando cansados, não têm tempo para descansar ou lazer. Eles que desobedeceram a Deus, não deixando a terra descansar, que não descansavam nos sábados do Senhor, eles agora querem descansar e não podem. Nem mesmo nos dias de sábado eles tinham descanso. A vida deles se tornou uma rotina longa, cansada, enfadonha e deprimente. Em total desespero por causa da fome, o povo acabou por recorrer à ajuda de outros inimigos, os egípcios e os assírios. Em desobediência a Deus, mesmo o povo que ficou ali em Jerusalém, em desobediência a Deus. Deus prometeu a eles que cuidaria deles, mas eles recorreram aos egípcios e aos assírios, por conta da fome. Versículo 6, e eles confessam isso. Eles dizem: submetemo-nos aos egípcios e aos assírios para nos fartarem de pão. Terrível, né? Terrível. O povo de Judá estendia a mão aos egípcios, quer em súplica para lhes mendigar o pão, ou por meio de aliança e acordo, ou para testemunhar a sujeição a eles. Vergonhosamente foram obrigados a pedir pão no Egito e depois na Assíria. Nações, as duas nações que no passado haviam escravizado o povo de Israel. Que coisa humilhante, que coisa vergonhosa. Aqui vemos que todos os sentimentos de patriotismo foram esmagados. E o único cuidado que restava era o desejo egoísta da preservação pessoal. Irmãos, é terrível ver para onde o pecado conduziu aquela nação. Eles estão desesperados e dispostos a vender suas consciências, suas almas, seus amigos, seu país para conseguir pão. Essa é a situação miserável da nação de Judá, que Jeremias deixa aos pés de Deus, pós-invasão, pós-destruição de Jerusalém. E ele faz isso na esperança de mover a compaixão de Deus e que Deus seja propício àquele povo. Mas ele também tem a expectativa de ganhar força na luta contra a desesperança dos seus próprios corações.
eles continuavam desesperados em seus corações. A situação continuava de difícil para difícil, ou de difícil para mais difícil. O que fazer na luta contra a desesperança do coração? Aprendeu? A primeira coisa que você tem que fazer é coloque toda a sua miséria diante de Deus. Diga a Deus tudo que você tem sofrido. Coisa que só você sabe, mais ninguém, mais ninguém. Mostre todos os seus sentimentos, toda a sua humilhação, toda a sua dependência de homens hoje, mendigando pão talvez, ou qualquer outra situação. Tão somente diga: Senhor, por conta da minha desobediência a Ti. Mas em segundo lugar, reconheça o seu próprio pecado. Não basta apresentar a própria miséria. Reconheça que ela é fruto do seu próprio pecado. Versículos de 7 a 18. Versículo 7 diz assim: nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Preste atenção nesse texto. Então entenda, neste versículo, Jeremias não está reclamando ou acusando Deus de injustiça por puni-los pelos pecados de seus pais. É verdade que os pais que haviam pecado, que havia começado aquela apostasia nacional, não mais existiam. E por isso, eles não experimentavam mais este severo castigo. Que haviam morrido de uma forma ou outra, né? Já não mais existiam. São os filhos que estão experimentando isso. Mas seus descendentes eram tão pecadores, tão ativos pecadores como haviam sido seus pais na época deles. Eles praticaram os mesmos pecados de seus pais e por isso eram agora punidos justamente. Os pais foram punidos com a morte, enquanto os filhos foram levados como escravos. E os que ficaram em Jerusalém eram escravizados por escravos. Onde você já viu isso? Escravizados por escravos. Versículo 8. Escravos dominam sobre nós. Ninguém há que nos livre das suas mãos. Espera aí, não é a Babilônia que está escravizando aquele povo? E ela não era senhora da situação? E como agora escravos dominam sobre nós? Prestem atenção. Quando Jeremias diz que eles são governados por escravos, está citando outra ocasião para Deus agir em misericórdia com o povo. Provérbios, no capítulo 30, versículos 21 e 22, diz que uma das coisas que estremece a terra e que ele não pode suportar, e que Deus não pode suportar, é quando o escravo reina. Deixe-me explicar. Os escravos dos oficiais do governo babilônico se tornaram senhores do povo de Judá. Os oficiais não vieram, mas pegaram escravos de confiança, mandaram para ocupar a terra, para ocupar as suas casas e colocaram esses escravos dos oficiais como senhores do povo da Babilônia. Que coisa terrível, né? A Bíblia diz que é uma das coisas que estremece a terra quando o escravo reina. As pessoas de Judá se tornaram escravos de escravos. Isso era uma grande humilhação e degradação. Pois Israel era um reino sacerdotal, como diz Êxodo, capítulo 19, versículo 6. E a sua condição
era melhor e mais desejável do que a de qualquer outro reino. Mas agora, roubados da sua liberdade, eles estão sujeitos a criados dos oficiais, a escravos dos oficiais da Babilônia. Judá está debaixo de uma maldição, meus irmãos. Vocês percebem isso? Como Canaã tornou-se um servo dos servos. Gênesis 9, 25. Maldito seja Canaã, seja servo dos servos. Então entenda, os caldeus, descendentes de Cã, olha aqui, os caldeus, descendentes de Cã, foram designados para serem servos dos descendentes de Sem. Agora, por causa do pecado dos judeus, esses escravos estão na condição de senhores e os judeus, descendentes de Sem, na condição de escravos. Suas posições se inverteram. Suas posições se inverteram. Os descendentes de Cã são senhores, que era para ser servo dos servos da descendência de Sem. A posição se inverteu. Irmãos, como é terrível e degradante o pecado. A pessoa sabe como começa a pecar, mas não sabe como termina. Isso aqui é como se ele descer uma ladeira, uma montanha de patins. Você pensa que pode segurar lá no final, mas não tem mais como segurar. Você vai descer e não sabe o que vai lhe acontecer. Então é degradante, meus irmãos. É terrível o pecado. O seu curso é para baixo. Sempre para baixo. E mergulha suas vítimas na mais humilde sujeição. Na mais humilde sujeição. Versículo 9. Diz assim o texto: com perigo de nossa vida, providenciamos nosso pão, por causa da espada do deserto. Isso aqui parece se referir ao tempo do cerco. É como se ele desse uma retroagida. Quando eles saíram da cidade em particular para obter alguma provisão. A situação era tão desesperada que alguém saía do cerco atrás de alguma provisão. Eles corriam o risco de cair nas mãos dos sitiadores e serem mortos pela espada, que é chamada de espada do deserto ou espada da campina. É isto o significado da palavra. Pois, meus irmãos, os sitiadores estavam dispersos por todas as partes das campinas que rodeavam a cidade. E aí agora você entende eles dizerem: com perigo de nossa vida, providenciamos nosso pão por causa da espada do deserto. Ou aqui também se aplica a saída deles para fazer alianças ou até mesmo mendigar o pão à nação egípcia ou à Síria, sujeito a esses que estavam ali, dominando sobre eles, matá-los. Versículo 10. Nossa pele se embraseia como um forno. A pele está preta. Se embraseia como um fogo. Eu vou repetir a leitura. Nossa pele se embraseia como um forno, está preta, por causa do ardor da fome. Terrível. Prestem atenção para cá. Aqueles que costumavam se banquetear, agora passam fome.
A pele de cada um estava tão enrugada e escurecida pela fome, que era como um forno preto, atingido por fogo e fumaça constantes. Os terrores e horrores da fome eram terríveis e angustiantes. O povo estava debaixo de um castigo terrível. Todos os tipos de pessoas, até mesmo aquelas cujo caráter era mais inviolável, foram maltratados e desonrados pelos babilônios. Maltratados e desonrados. Versículo 11. Forçaram. Esse forçar aqui é violentaram as mulheres em Sião e as virgens nas cidades de Judá. Isso foi algo extremamente vergonhoso. O estupro sempre foi e continua sendo um procedimento padrão na guerra. Ter acesso fácil às mulheres de uma cidade capturada fazia parte do salário dos soldados. Como essa iniquidade foi cometida no santo monte de Sião, era ainda mais abominável e aflitiva e digna de reclamação. Uma vez consumado o estupro, as mulheres selecionadas eram enviadas para engrossar os haréns da Babilônia. Envergonhada, humilhada. E as mulheres de beleza secundária tornavam-se escravas das damas babilônicas. Bom, essa não dá para o harém, mas dá para ser uma boa escrava das damas babilônicas. Versículo 12. Os príncipes foram por eles enforcados. As faces dos velhos não foram reverenciadas. Olha, os que tinham liderado a rebelião contra a Babilônia receberam um tratamento destituído de misericórdia, como ser pendurados pelas mãos e ali ficar até morrer de fome. Até os líderes mais velhos receberam desumano tratamento, pois a idade avançada deles não foi respeitada, que era algo valioso na nação de Israel. Eles foram tratados com grosseria e desprezo. Versículo 13. Os jovens levaram a mó. Os meninos tropeçaram debaixo das cargas de lenha. Os jovens e até mesmo meros meninos foram submetidos a trabalho escravo. Os jovens foram postos para trabalhar com a pedra de moinho. Exaustivamente os jovens carregavam fardos de milho e de farinha moída de um lugar para o outro como se fossem animais de carga. Os meninos eram obrigados a carregar pesadas cargas de lenha. Não suportando o peso, caíam debaixo delas. Versículo 14, parte A. Os anciãos já não se assentam na porta. Em Judá terminaram todas as funções sociais normais. Essa é a ideia aqui. Não havia mais comércio, nem julgamentos nas portas da cidade, onde os anciãos eram proeminentes. Os lugares de assembleia, com qualquer propósito, foram extintos e não havia número suficiente de pessoas para reunir-se e nem juízes. Não existiam mais tribunais nas portas da cidade, onde um homem poderia apresentar suas queixas e ver corrigidas as injustiças. Versículo 14, parte B. Os jovens já não cantam. A música e a dança não eram mais ouvidas e testemunhadas. Nada havia para celebrar com música e danças. Não havia músicos que tocassem instrumentos ou dançarinas que enfeitassem as ocasiões festivas. Versículo 15. Cessou o júbilo de nosso coração. Converteu-se em lamentações a nossa dança. A alegria se azedou. A dança perdeu sentido.
visto que quem dança exprime alegria. Mas toda alegria havia cessado, e todas as danças foram convertidas em luto. Já não podiam mais observar os sábados e as outras festas típicas de Israel. As lamentações eram a única atividade dos sobreviventes. Os poucos sobreviventes que restaram lutavam desesperadamente apenas para sobreviver. Mas a vida não era digna de ser vivida. Versículo 16. A coroa aqui é sinônimo de glória, esplendor e dignidade, caiu de nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Ai de nós, porque pecamos. Esse ai aqui é maldito. Malditos somos, porque pecamos. Estamos debaixo da maldição de Deus, porque pecamos. O motivo de todo sofrimento está aqui. Ai de nós, porque pecamos. O povo está em tristeza profunda por causa do seu pecado. O povo compreende que foi justamente punido, porque seus pecados provocou a ira de Deus. Todo o sofrimento sucedeu por causa do pecado que Deus precisou julgar a fim de purificar o povo de Judá. Versículos 17 e 18. Por causa do nosso pecado, que são tantos, que são tão grandes, que são tão agravantes, caiu doente o nosso coração. Por isso, a mesma coisa, porque os nossos pecados são tantos, são tão grandes, são tão agravantes, se escureceram os nossos olhos. Pelo monte Sião, que está assolado, andam as raposas. Isso aqui é demais, meus irmãos. O coração do remanescente de Judá estava desmaiado. E os olhos estavam turvos, escuros, de tanto chorar. Até de noite, na hora de dormir, eles estão chorando. Você consegue perceber o sofrimento no rosto de uma pessoa olhando nos seus olhos? As sombras que estão nos seus olhos. Era uma situação desesperadora, especialmente em vista da destruição e incêndio do templo e do fim da glória do culto em Sião. Meus irmãos, aprendam isso e vejam. Onde Deus antes era honrado, e aonde peregrinos vinham para celebrar alegremente as festas anuais, agora somente os chacais e raposas estavam presentes. Esses animais andam onde antes era o Santo dos Santos. Eles olhavam para o templo, aqueles que ali ficaram, e viam as raposas andando naquele lugar que era o Santo dos Santos. Diante desse quadro desesperador, só resta ao povo buscar a Deus. Até há pouco, o pecado os impedia de ver o quanto necessitavam de Deus. Mas agora eles conseguem ver sua miséria. Agora eles vão buscar a Deus e o seu socorro. Ele é o único que pode ajudá-los a manter a esperança no coração. Porque a situação vai se manter assim durante 70 anos. 70 anos. Estamos falando aqui pós-invasão, pós-destruição. O que fazer na luta contra a desesperança do nosso coração? Primeiro,
apresente a Deus sua miséria. Versículos de 1 a 6. Segundo, reconheça seu próprio pecado, porque a miséria vem com o intuito de que a gente reconheça, acima de tudo, o nosso pecado. E agora eles estão reconhecendo o seu pecado. Foi o nosso pecado que causou tudo isso. Por fim, clame que Deus restaure seu coração. Isso aqui é tremendo. Clame que Deus restaure seu coração. Versículos 19 a 22. Percebam, o tom muda rapidamente na última parte dessa lamentação, que também é a conclusão do livro. O profeta logo se lembra de que o simples fato de o templo ter sido destruído não significa que o Senhor deixou de reinar. Não significa que o Senhor deixou de reinar. Pelo contrário, seu trono e seu reino jamais terão fim. Versículo 19. Veja o que ele diz. Veja como muda o tom que sai da lamentação para a exaltação. Tu, Senhor, reinas eternamente. Deus é o mesmo em sua natureza e perfeições, em sua graça e bondade, em seu poder e fidelidade, em seus propósitos e promessas. Embora todas as coisas mudem, sejam instáveis e inconstantes, Ele não muda. Deus permanece o mesmo e continua poderoso. Embora todas as coisas materiais estejam sujeitas à degradação e até mesmo o seu próprio santuário esteja em ruínas, Deus permanece firme e estável em seu conselho e providência. Deus é tanto eterno quanto soberano. Versículo 19, parte B. O teu trono subsiste de geração em geração. O trono de Deus nunca perde os privilégios, como aconteceu com o trono de Judá. Embora seu trono em Jerusalém, ali no templo, tenha sido derrubado, seu trono no céu permanece inabalável. Lá ele se senta, reina e governa todas as coisas aqui embaixo, para a sua própria glória e para o bem do seu povo. Este é o conforto dos santos no pior dos tempos, que o rei de Sião reina. Que o rei de Sião reina. Ele reinou e reinará por todas as gerações. Isso garante que a verdadeira oração no tempo de Deus será ouvida e atendida com base na justiça do Deus imutável. Isso é o que faz com que o povo de Judá tenha a esperança de que Deus reverterá o seu cativeiro e a sua miséria, se assim desejar. Se assim desejar, porque Ele é soberano, Ele tem poder. Versículo 20. Dois versículos difíceis, o 20 e o 21. Por que te esquecerias de nós para sempre? E parece que ele está duvidando, ele diz que o Senhor é soberano, se quiser restaurar, restaura. E agora ele diz assim, por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Pô, se ele é soberano, o tempo é dele, né? Como é que ele confessa que ele é soberano, que ele reina, que ele faz o que quer e faz essa pergunta? Meus irmãos, ainda que Deus pareça esquecer seu povo, quando permite que sejam oprimidos e não se levanta imediatamente em seu socorro, esse versículo não deve ser entendido como uma dúvida em relação ao cuidado de Deus, mas como uma reafirmação de que Deus jamais se esquece daqueles que lhe pertencem. É isso que ele está dizendo, Senhor, eu sei que tu jamais se esqueces daqueles que te pertencem. Deus é a esperança exclusiva e concreta para qualquer desespero e angústia.
Portanto, quando tudo ao nosso redor parecer sair da órbita e fugir do nosso controle, devemos lembrar e reconhecer que só o Senhor permanece no trono. Somente Ele detém o pleno controle de todas as coisas e somente Ele pode trazer todas as coisas de volta à ordem em nossa vida. E é isso agora que eles compreendem e vejam o que eles dizem. Versículo 21. Converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. É assim que vai terminando o livro, meus irmãos. Esse versículo deixa claro que qualquer movimento em direção a Deus não depende da decisão humana. Não depende da decisão humana. Esse retorno deve ser ordenado e acompanhado pelo Senhor. Nesse sentido, qualquer retorno a Deus é somente consequência da sua maravilhosa graça. É dom de Deus, é presente de Deus. Ciente dessa verdade, Jeremias clama que Deus conceda ao povo o arrependimento e volte a receber Judá em seu favor paternal. E isso deve ser entendido não apenas no sentido de devolvê-los à própria terra, no sentido de devolvê-los ao culto, ao templo, mas de transformá-los no Senhor, acima de tudo, por meio da conversão dos seus corações e da reforma de suas vidas. Isso aqui é tremendo, meus irmãos. Olha, eu vou ler o versículo 21 todinho. Diz assim, converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Isso aqui é lindo demais, isso aqui é maravilhoso. Primeiro eles oraram por arrependimento e conversão, e agora oram por restauração. O pedido é que seus bons dias sejam renovados, para que, de coração, unidos ao Senhor, possam desfrutar de paz, prosperidade e de todas as coisas boas em sua própria terra. Mas isso deveria acontecer com o coração unido ao Senhor, com o coração restaurado, com o coração renovado. Porque se isso não acontecesse, eles voltariam a fazer a mesma coisa e seriam levados novamente para o cativeiro. Que seja como nos tempos passados, nos bons tempos. Por que, versículo 22, o último, por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias sobremaneira contra nós outros? Então esse é outro versículo que não deve ser entendido como uma dúvida em relação ao cuidado de Deus, mas sim como uma reafirmação de que Deus tinha ouvido a oração do seu povo e no seu tempo atenderia o seu pedido de restauração. Eu pergunto, seria possível Deus se esquecer do seu povo? Com certeza, não, não, não. Por isso mesmo o profeta clama que Deus venha em socorro do povo. E ele apela ao amor e à misericórdia de Deus. Deixe-me fazer uma aplicação para a sua vida, preste bem atenção. Você deve sempre clamar a Deus conforme as palavras do versículo 21. A saber, muito mais do que mudar a sua situação, você precisa que Deus mude o seu coração e lhe converta a Ele. E lhe converta a Ele. Foi o seu coração pecaminoso que o levou a esse estado de miséria que você está agora. A todas essas perdas. A restauração vem como uma consequência natural. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vos serão acrescentadas. É nessa esperança que você luta contra a desesperança do seu coração. Senhor, renova meu coração, converte-me a Ti e serei convertido. Conclusão. O livro de Lamentações não termina com a nota de dúvida
mas com a certeza expressa nas palavras de Lamentações 3, 22 e 23, por isso que usamos esse texto como a nossa divisa. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então, meus irmãos, a certeza da fidelidade do Senhor faz com que Jeremias clame para que Deus lembre-se de sua aliança e venha em socorro do seu povo. Há um versículo que eu omiti, é o versículo 1, e eu quero que você leia agora. Nós começamos a discorrer a partir do versículo 2. E ele diz: lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio. Você tem que, ao ler um texto desse, prestar atenção nas expressões. E aqui nós temos 3 expressões muito fortes. Lembra-te, considera e olha. Jeremias faz um apelo comovente à compaixão divina, quando ele diz: Senhor, lembra-te, tempo passado. Lembra-te de todo o sofrimento que já experimentamos com o cerco e a invasão dos babilônios. Senhor, considera e olha, tempo presente. Estamos órfãos, vulneráveis, escravizados por estranhos, lutando para conseguir subsistência. Estamos arrasados, saímos da condição de dignidade e grandeza para a humilhação e vergonha, saímos da riqueza para a pobreza, nos tornamos objetos de desprezo dos nossos opressores. Socorre-nos! Socorre-nos! Esse grito de socorro mostra que a esperança não havia morrido. Eles estão lutando para mantê-la nos anos seguintes. E até mesmo após a libertação do cativeiro. Não só os 70 anos, eles precisavam manter essa esperança após a libertação do cativeiro. Nós tomamos como base o Salmo 126 aqui. Não foi? Salmo oficial do retiro. Não falamos nele de maneira nenhuma. Agora, abra o Salmo 126 que a gente vai concluir com ele. Diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, isso foi quando Deus libertou o povo do cativeiro da Babilônia, através de Ciro. Ficamos como quem sonha, sem acreditar que aquilo era verdade. É como se você ganha uma casa novinha, você fica como quem sonha, né? Mas aqui não é porque eles ganharam uma casa ou qualquer outra coisa, é porque eles ganharam a libertação de retornar à sua terra. Então a nossa boca se encheu de riso, uma boca que estava triste e sequer podia cantar os cânticos de Sião. Se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. As nações que estavam perplexas, admiradas, como é que aconteceu isso com a princesa, com Jerusalém? Agora elas estão entendendo que grandes coisas o Senhor fez por eles. Derrotou o exército babilônico, derrotou o império babilônico, com o objetivo principal de libertar o seu povo. Isso ficou claro para as nações. E eles dizem: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Agora vejam o versículo 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Espera aí, mas ele não disse que quando o Senhor restaurou a sorte, eles ficaram alegres, em júbilo e tudo mais, e agora eles dizem de novo: Senhor, restaura a nossa sorte.
é porque eles precisam voltar para Jerusalém e lá eles não vão encontrar nada, a não ser ruínas. Ruínas, ruínas, ruínas. E eles pedem para que Deus restaure a sorte agora nesse outro período. E eles precisam manter o seu coração esperançoso, porque ali eles terão oposição, ali eles terão dificuldades, ali eles terão muitas provas. E ele está dizendo: Senhor, assim como tu fizeste na libertação, faça no nosso retorno. Faça no nosso retorno. Faça como as torrentes do Negueb. Nós estamos indo para uma terra desértica, inóspita, seca, não tem como frutificar. Rebente as águas, Senhor, e faça a semente brotar. E é aí que eles dizem: os que com lágrimas semeiam, com júbilo cefarão. Senhor, nós vamos semear numa terra seca, sem expectativa nenhuma. E para retornar para aqui, voltar a conviver aqui, precisamos muito que tu mantenha o nosso coração esperançoso. Porque naquele momento em que Ciro liberou o retorno deles, havia mais de 1 milhão do povo de Judá ali. E só 52 mil pessoas retornaram. 950 mil pessoas ficaram lá. O que vamos fazer lá naquela terra? Não há mais esperança, não há mais expectativa, ali só há aridez, só há destruição. E eles estão dizendo: Senhor, restaura a nossa sorte como a torrente do Negueb. Porque os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Nós temos essa esperança, Senhor. Mantém ela, estamos retornando nessa esperança, movidos pelo teu próprio Espírito, e nós vamos colher em júbilo. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Meu irmão, preste bem atenção, isso se aplica para você. Sua vida hoje parece essa Jerusalém destruída. Você pode sair daqui com essa esperança de lutar, de confiar no Senhor, de descansar na misericórdia do Senhor. Mas você precisa continuamente pedir que o Senhor transforme o seu coração. E que mantenha essa esperança, porque a coisa não vai ser fácil. Não pense que seus problemas vão se resolver de uma hora para outra. Você precisa da graça de Deus, você vai semear em choro ainda. Mas você precisa ter uma certeza: a aridez da sua vida pode durar muito, mas ela não vai durar para sempre. Ela não vai durar para sempre. Um dia o Senhor vai arrebentar as torrentes do Negueb e vai fazer frutificar, e você vai cantar com júbilo ao Senhor. E de outra coisa você pode ter certeza: o amor do Pai não muda por conta da sua aridez. O amor do Pai não muda. Ele continua amando você. E é por isso que Ele trouxe toda essa disciplina para a sua vida. É porque Ele lhe ama muito, 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 muito. E mesmo quando você desfrutar da abundância das torrentes do Negueb, ainda assim será parcial. Tudo que você desfrutar aqui é parcial. Mas entenda, você já está sentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. E um dia você vai desfrutar de toda a plenitude.
ainda que não rebente essas torrentes para você, um dia ela se rebentará lá no novo céu, na nova terra. E você vai desfrutar da plenitude do Senhor, de todas as bênçãos. É isso que mantém o seu coração em esperança. É isso que mantém o seu coração em esperança. Meus irmãos, essa restauração lá da Babilônia para a terra de Jerusalém apontava para outra restauração muito mais profunda, muito mais importante. Quase 600 anos depois, Deus revelou a plena extensão de sua misericórdia para com seu povo, que merecia somente justiça. Assim como Deus havia surpreendido o seu povo com a sua justiça, assim como Deus havia surpreendido o seu povo na destruição de Jerusalém e de Judá, Ele o surpreendeu com a sua misericórdia por meio de seu Filho Jesus Cristo. No entanto, desta vez, preste atenção nisto, Deus não lhe deu outro templo como aquele destruído pelos babilônios, mas sim a sua própria presença encarnada na pessoa de seu Filho. Deus nem sequer deu a seu povo uma nova cidade terrena como Jerusalém, mas por meio de seu Filho Jesus Cristo, faria dos que crescem nele habitantes de uma nova cidade celestial, a nova Jerusalém. Deus não veio para restaurar o seu povo aos dias de antiguidade, mas para apresentá-lo a dias que jamais experimentou em sua história. Deus não veio apenas para restaurar os bons e velhos tempos, mas veio na pessoa de Jesus inaugurar um novo tempo, quando por meio do sacrifício de seu Filho, somos reconciliados com Deus para sempre, a fim de vivermos por toda a eternidade debaixo do seu governo soberano, justo e misericordioso, nós que não pertencíamos ao seu povo. E não existe miséria que seja capaz de nos separar de tão grande amor de Deus por nós em Jesus Cristo, como diz Romanos 8, 31 a 39. Deus é sempre fiel às estipulações da sua aliança, quer para nos abençoar quando obedecemos, quer para nos disciplinar quando desobedecemos. Se você crê nisso, quando sofrendo a disciplina remedial do Senhor, confie que Cristo é o único capaz de ajudá-lo a vencer a desesperança do seu coração. Leve a Ele sua miséria, reconheça o seu pecado e clame por restauração do seu coração e da sua condição. A ordem é essa. Primeiro, restauração do coração e depois restauração da sua condição. Lute contra toda a desesperança do seu coração. A nossa vida aqui é uma luta contínua contra toda a desesperança do nosso coração. E lutamos confiando apenas no caráter e nas promessas de Deus. A Ele toda a glória. Amém. Amém.